Vamos começar a falar um pouquinho e aí a gente vai aproveitando também as perguntas que forem aparecendo, eu vou juntando e depois a gente vai trazendo, né? Eu gostaria de te ouvir inicialmente, para que você Lógico. falasse sobre essa abordagem psicológica que muito me interessa, de como que a psicologia vê a doença psicossomática, o que é considerado, né, o conceito de doença psicossomática, e como é que a psicologia vê isso, Dani? Fala pra gente E, aí. isso então, na verdade, esse é um conceito que vem sendo trabalhado desde a psicanálise, né? Então, assim, Freud e Jung já falavam que, Jung principalmente, falava que todas as doenças tinham já uma origem emocional, né? Inclusive as histerias, né? Aqueles casos mais graves, onde as pessoas apareciam sem conseguir ver, sem conseguir se mexer, já tinham pessoas que falavam que isso eram causas emocionais e não aquela doença, histeria, que era diagnosticada sem uma causa específica, né? Ou seja, eram demonstrações do corpo, o corpo paralisava, você parava de ver, mas você não tinha nenhuma suspeita orgânica, né? Biológica. Você não via nada aparente. Então aí ele começou a falar, né, Freud, Jung, naquela época já que tinha um fundo emocional, mas isso foi se estendendo durante um tempo. E aí, na década de 40, é que saiu esse nome de doença psicossomática pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Então, o primeiro registro científico, né, que a gente pode colocar como marco, né, para um registro realmente de que existe algo com o nome doença psicossomática na psiquiatria, né? E aí é que começou a se explorar mais o assunto nesse sentido, né? Então é algo um pouco recente, né? A década do final da década de 40, dos anos 50 para cá, e aí é que começou a entrar no assunto dentro do âmbito da medicina, né? Uhum, A psicossomática antigamente ficava na psicanálise, né? uhum. Então era E, uma e suspeita. essa percepção nessa época, ela era. Você acha que tinha um viés por ausência de exames que nem a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma gama de exames de ressonância, tomografia, eletroencefalo, e naquela época a gente tinha muito poucos, né? Então, Sim. acho que uma parte, provavelmente, dessas doenças psicossomáticas, né, o que a gente não achava causa orgânica, naquela época podia realmente ter um fundo físico que a gente não conseguia abordar. Você consegue olhar para esse lado também, ou para você acha que já era psicossomática e pronto? Eu acredito que sim, né? A grande maioria das situações que apareciam com essa suspeita poderiam ser sem algum registro neurológico ou alguma disfunção orgânica, né? Então, as pesquisas começaram a aumentar nessa área, exames começaram a ajudar, mas muitas vezes a gente pega um paciente que tem uma neuropatia aparente, né? Aparentemente, ele tem os sintomas, por exemplo, de paralisia, de não paralisia de um lado do corpo, por exemplo, mas quando você vai fazer exame de imagem, ele não tem nada, Uhum. né? Eu tenho um paciente assim agora, né? Ele teve tá afastado há mais de um ano do trabalho porque ele simplesmente acordou sem conseguir andar, sem conseguir mexer, ou seja, com tetraplegia, né? Sem causa, Tetraplegia? é, totalmente paralisado e nenhuma imagem. Ele fez líquor, inclusive, né? Fez um exame mais invasivo, né? Para tentar diagnosticar alguma doença autoimune e até agora ele não teve um diagnóstico específico, algo de laboratório, de imagem, Uhum. né? E a gente vê como que o emocional aí está envolvido, Isso é né? importante. Hoje, quando a gente fala assim de doença psicossomática, hoje tem muito, a gente vê muito ainda na prática clínica, em pronto-socorro principalmente, a questão do que a gente chama de distúrbio neurovegetativo, né? Que algumas pessoas chamam de PT, que é a pessoa que chega lá e realmente está paralisada, está realmente dentro de uma síndrome conversiva, de repente, né? Ou dentro de uma questão emocional. Mas quando a gente fala de doença psicossomática, a gente fala de um sintoma físico, né? Psico vem de mente, soma corpo, né? Uma Isso. questão emocional que está refletindo como uma manifestação física, né? E aí a gente tem várias, né? Além da que você falou aí da paralisia, a questão por exemplo, algumas doenças como principalmente gastrite, né? Algumas doenças nesse sentido, né? Isso, E, e, exatamente.
Quais são as doenças psicossomáticas mais estudadas e vistas na psicologia, né? Isso, então, a gente tem dados mais recentes aqui no Brasil, até para ser um pouco mais, trazer um pouco mais para a nossa realidade, né, do Centro de Medicina Psicossomática do Albert Einstein. Então, a gente tem centros da medicina psicossomática hoje, né, já virou até uma área, né, de estudo, e lá a gente tem dados de quais são as principais, né, as mais atuantes, aquilo que a gente mais pega com mais frequência aqui no Brasil, né? Então tem a artrite reumatoide, asmas e rinites, gastrite, como você falou, a própria úlcera, né? A obstipação, que é aquela constipação intestinal, né? Hipertensão e fibromialgia. E até vem um pouquinho logo abaixo as doenças ligadas a disfunções sexuais. Assim como você falou lá que Freud foi Freud quem que você falou? Freud e Jung, né? Jung falaram que doença psicossomática é aquela que se manifesta como sintoma físico, porém você não acha uma causa, né? Então, é importante entender aqui que dentro desse leque de patologias que você falou aí, existe um misto, né, entre a gente ainda não conseguir dar o diagnóstico e a gente falar que realmente isso é causa emocional, né? Porque por mais que a ciência ainda tenha evoluído, e evoluiu bastante, a gente está hoje falando de física quântica e de técnicas e aparelhos que avaliam o corpo de uma forma completamente dinâmica, a gente também tem algumas coisas que não conseguem ser diagnosticadas, né? Porque o que eu vejo na minha prática clínica como terapeuta é que existem algumas coisas que a gente considera doenças psicossomáticas, mas quando a gente testa para a possibilidade de ter uma causa emocional por trás disso, a gente também não acha. Eu já peguei paciente com fibromialgia, por exemplo, que o teste de cinésio deu negativo. Eu perguntei sobre impotência e desvalorização, não tinha. Então isso restringiu em muito a minha propedêutica, porque a partir do momento que não tem emoção, as perguntas não fazem sentido, não bate uma busca emocional por aquilo, é claro, existem outras coisas, né? Mas não relacionada àquele sinal e sintoma. Então, acho que fica ainda aquela questão de, será que ainda falta algum diagnóstico, dosar alguma coisa? Será que existe ainda algum outro mecanismo que a gente possa entender, né? Porque esse conceito de doença psicossomática surge com a nossa não possibilidade como médicos de dar um diagnóstico. O cara está lá com o braço paralisado, né? Você faz todos os exames, ressonância, eletromiografia, líquor, tudo que tem, e o exame não dá negativo, tá tudo como normal. E aí o que fazer diante disso, né? Como é que a psicologia aborda a doença psicossomática, né? Isso, então, na verdade, hoje a gente faz uma busca, aí a gente vai até entrar com um pouco do protocolo DMC, né, que depois eu queria até que você explicasse um pouco o que é isso, né, o que compreende, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente vai buscar, primeiro, a causa emocional daquilo que o paciente está apresentando, né. Então a gente olha o sintoma físico e tenta primeiro fazer a busca da emoção ou do evento que causou aquilo ali. Né? Mas aí você está falando você está falando de psicoterapia ou você está falando de hipnoterapia? Então, aí eu estou falando já de hipnoterapia. Mas antes da gente falar sobre o que a gente faz como técnicas, me conta um pouco sobre o que a psicanálise faz, né? Se Jung e Freud falam de doenças psicossomáticas, né? E o Freud já sabia dessa questão de existir um subconsciente e tal, como é que é a conduta de um psicólogo, né? Digamos assim, recém-formado, com técnicas, né, que saem de terapia comportamental, TCC, ou psicoterapia, ou psicanálise. Como é que é o olhar para isso dentro da psicologia? Isso, então. Nessa variação, né, dessa medicina, vamos dizer assim, da psicossomática, surgiu também as linhas para tentar explicar ou tentar resolver assuntos relacionados a isso, né? A psicanálise, como é mais antiga, se a gente pegar, por exemplo, uma prática de psicanálise freudiana, né, que é mais clássica, ele vai tentar, através do discurso livre, fazer o vínculo do próprio paciente com as causas, né? Então, a psicanálise ela sempre coloca isso, né, de você conseguir fazer os
seus próprios vínculos através do discurso livre, ou seja, achar a causa, né? Aí, por isso que ele já falava da importância da psicanálise nessa época, de tratar os histéricos, as histéricas principalmente, né, que eram as mulheres naquela época, com esse tipo de tratamento, e não diagnosticar e colocar elas ao lado, né? Então, a psicanálise veio, né, tratando já disso há muitos anos, e Jung teve uma interpretação um pouco diferente, ele já colocava a parte da alma, a espiritualidade relacionada a isso também, né, a causa das doenças. Então, Jung tinha também esse viés, né, ele colocava também essa interpretação, e hoje, Carlos, na verdade, cada abordagem ela vai tratar de uma certa forma, né? Uhum. É difícil hoje você pegar um psicólogo que tem uma abordagem única, principalmente os mais contemporâneos, né, as pessoas que se formaram dos anos 90 para cá. A gente costuma fazer um mix de abordagens e tentar pegar sempre o melhor de cada uma, né? Então, se você for de uma abordagem, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é mais ligada a dados científicos, ela vai tentar trabalhar isso, mas ela trabalha mais a parte de cognição e comportamento, então ela não vai buscar tanto a causa. Ela vai trabalhar mais para diminuir os sintomas, talvez, e depois ela passa para uma segunda etapa, que seria buscar o que causou. Mas não é, por exemplo, uma abordagem que vai na causa de uma forma definitiva, né? Então ela tem um jeito diferente de olhar isso. A psicanálise vai tentando achar as causas, né? As próprias abordagens de MDR, Brain Spotting, que são umas abordagens de sensibilização de trauma também com a imagem, né? Através do movimento ocular, elas também vão tentar buscar a causa, né? O que gerou isso, né? Esse teu transtorno, e a gente vai tentar desensibilizar para tentar tirar essa emoção daquele evento, né? Então são formas de trabalhar, né, de cada abordagem, então cada uma vai ter uma sua especificidade. E dentro da psicologia, a gente sabe que existem várias áreas, né? Psicoterapia, Jung, TCC, Gestalt, etc. Tal. Todas elas têm uma percepção, todas elas, isso é uma realidade da doença psicossomática, e todas elas conseguem ter um olhar para isso, ou são só ramos específicos da psicologia? Isso, a gente vê que são alguns ramos, algumas abordagens que a gente chama, né, que dão mais ênfase. A gente acredita hoje, né, no próprio centro acadêmico, né, que eu digo, que existe sim sempre um fundo emocional às doenças, mas algumas vão dar mais destaque a isso. Tá? Algumas fazem a definição bem separada, né, do que é o problema emocional, né, o que eu tenho que tratar primeiro como causa e depois sintomas, né? Então, ainda existem divergências, tá? Mas a maioria das abordagens ainda conseguem olhar isso como algo que não tem uma ligação, né? Existe sim a doença psicossomática ali como algo paralelo ao tratamento, mas as pessoas levam isso em consideração, na maioria. E como a psicologia explica essa manifestação física de uma doença emocional? Isso, né? A gente vê muito presente, né, Carlos, os sintomas físicos, por exemplo, num quadro de ansiedade, né? Dando um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade onde a pessoa já está com aquilo ali muito estourado, né? Ela facilmente consegue fazer o vínculo, a pessoa que sofreu, por exemplo, isso, o vínculo, as sensações corporais que ela teve, como angina, enfim, dores, né? Aquela sensação de desmaio, a falta de corrente sanguínea nas extremidades, mão gelada e tudo mais. Então, ela consegue associar o sintoma físico que ela teve de algo que, aparentemente, não vai sair em exame nenhum. E que quando ela chega, por exemplo, numa emergência, num hospital para pedir ajuda, aqueles sintomas vão diminuindo, passam, e muitas vezes ela não precisa fazer nada naquele momento. Né? Faz eletro, faz um bando de exame na emergência e não vai dar nada. Né? Então, no transtorno de pânico, por exemplo, a gente consegue ver e fazer uma associação muito próxima, né, de como que a minha mente pode criar sintoma físico. Né? Porque é rápido, é imediato. Você, naquela hora, você tem uma explosão de cortisol, de adrenalina,
e você acha que teu corpo está falhando, né? Você vai a sensação de morte, né, relatada por muitas pessoas. Então aí é um exemplo de que a pessoa consegue fazer um vínculo rápido, né, entre isso. Agora existem outras que existe uma certa resistência, né? Como que a minha cabeça cria dores crônicas, por exemplo, né? Como que a minha cabeça pode fazer um quadro de artrite reumatoide, por exemplo? Como que isso é possível? Pois é. Olhando por esse lado, a doença autoimune passa a ser também, teoricamente, uma doença psicossomática, né? Porque, poxa, eu estou produzindo anticorpos para destruir os meus órgãos, né? Então, de alguma forma, isso também é... E a psicologia consegue hoje ver isso. Você sabe quais foram os critérios que foram adotados aí por esses departamentos que você acabou de falar para incluir essas doenças como doenças psicossomáticas? Isso, então. E aí eu vou até entrar com esse comentário com uma certa crítica na parte acadêmica brasileira, né? Porque a psicologia no Brasil, ela não tem algo muito definido e muito determinado para ensinar esse tipo de conceito nas universidades. Então, se você quiser aprender ou quiser desenvolver um conhecimento, por exemplo, maior, você precisa recorrer à literatura e unidades de ensino fora daqui. Tá? Tirando, por exemplo, o Einstein, que tem um centro de medicina psicossomática, onde você vai poder fazer pesquisa e achar recurso, na academia tradicional, ou seja, na faculdade de psicologia, você não tem acesso a tanta informação dessa forma, né? Pelo contrário, a gente até vê um pouco do... deixa isso de lado, né? É complexo, então, quando você for fazer a sua abordagem, você vai ter a tua interpretação sobre esse tipo de quadro, né? Então, é mais por aí, né? Vai depender do terapeuta, do psicólogo. E Dani, o que você acha que é ainda esse obstáculo, né? Esse grande muro, essa grande barreira? Porque hoje a gente vê, né? A gente está aqui, todo mundo sabe que a gente é terapeuta, decodificador, etc, etc. Mexe com técnicas hoje, né? Que muitas pessoas falam que são pseudociências e realmente são pseudociências. Mas como você falou, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir validar isso por uma dificuldade de a gente saltar esse muro para entrar dentro das faculdades. O que você acha que acontece, né, relacionado a isso que não deixa a gente chegar lá, cara? Para você ter uma ideia, né, hoje nas faculdades aqui, isso é tratado como aquela onda, né, de novas terapias, ou seja, é colocado de uma forma muito incipiente, né? Então, é a terceira onda, chamada de terceira onda da psicologia. Seriam todos esses tratamentos considerados da medicina complementar, né? Mas existe essa barreira para que não entre, né, esses assuntos, ou assuntos mais recentes, de forma tão científica, ou de forma acadêmica mesmo, né, para ser estudado de uma forma ampla. Eu acredito que seja até uma certa proteção, um certo protecionismo, né? Porque eu acho que cada universidade, cada centro acadêmico poderia desenvolver carreiras ou faculdades onde explorassem mais esses assuntos, né? Só que eu acho que existe ainda uma classe da área acadêmica que blinda isso por um motivo para se preservar, né? Provavelmente. Porque quando você fala da área médica, né, cara, tipo da psiquiatria, a gente, na área médica, a gente se depara com uma indústria farmacêutica, indústria de OPME e assim sucessivamente, né? Mas na área da psicologia, a gente fala de psicoterapia, né? E a gente vê ainda povo carregando lá que Freud falou que hipnose não funciona, etc e tal, baseados ainda na hipnose que ele fazia, que é da época de Mesmer, que era uma hipnose que você usava fluxo, né, de energia, etc e tal. E isso evoluiu hoje, assim, muito, né? E porque é difícil da gente conseguir entender, a não ser por vaidade, ego ou medo de sei lá, abrir para alguma coisa, porque a gente está falando de psicoterapia, né? Porque teoricamente surgiu a psicanálise, aí depois, Jung surgiu e hoje a gente tem a terapia comportamental, a gente tem Gestalt, a gente tem um monte de coisa que conseguiram entrar, né? Por que as coisas assim mais modernas não conseguem ser testadas a nível de psicoterapia? Isso é uma pergunta que sempre me deixa assim meio sem saber, porque quando a gente fala de valores financeiros, né? Fala assim, porra,
né? De repente a psiquiatria não quer isso porque o remédio, né? Os antidepressivos, os ansiolíticos, tal, é que geram dinheiro. Agora, na psicoterapia não é assim que Isso. acontece, porque, pô, todo psicólogo trabalha com psicoterapia, né? Se conseguiram colocar o EMDR, por exemplo, que é uma técnica fantástica, né? E financeiramente não tem tanta diferença assim para dizer que existe um lucro, né, que impeça isso. Você consegue, É. pelo menos, olhar por esse ponto de vista e, de repente, eu posso estar errado também, não sei se essa é a minha percepção, tá errada, né? Não, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Não teria um motivo financeiro, né, como você falou, de uma indústria por trás, uma indústria farmacêutica. Agora existe sim uma blindagem em volta de um ego, né, onde não possibilita que essas novas abordagens ou esses novos ensinos apareçam dentro do centro acadêmico. Então você vê que, por exemplo, o IMDR, Brain Spotting, que são técnicas novas dos anos 90 e que tratam muito bem traumas, né, os transtornos de evento pós-traumático e tudo mais, não entram na faculdade. Então, não se fala, entende? A faculdade ainda é muito criada, a faculdade de psicologia ainda é muito criada na psicanálise. E os centros de psicanálise aqui do Rio e de São Paulo, aqui do Brasil todo, eles são muito blindados entre eles. Eles não se falam nem entre as linhas. Então, a psicanálise freudiana não conversa com a lacaniana, nem com a junguiana. As associações não se falam. Você vê, por exemplo, a quantidade de associação de psicanálise que existe. São diversas. Né? Cada um vai criando a sua. Então, eles mesmos não se comunicam, não se falam entre eles. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à psicanálise, mas sim às pessoas que dão seguimento à ciência. Né? E eu acho que isso é um dos principais fatores onde eles empurram a parte acadêmica das faculdades e isso fica blindado. A gente não consegue explorar mais. Né? E em que momento da tua vida, da tua profissão, Dani, você fala assim, cara, não é isso? Porque com certeza quando você saiu da faculdade, você saiu provavelmente psicanalista ou TCC, né? Ou Gestalt, ou alguma coisa nesse sentido, né? Como é Foi. que foi esse caminho aí? Como é que foi? Você fala assim, cara, peraí, tá funcionando, não tá funcionando? Porque comigo foi assim, velho. Quando eu saí da faculdade, né? Me deram lá a receita de bolo que dor nas costas, que anda para a perna, não sei o que, hérnia de disco. Toma aqui um remedinho, faz uma ressonância, hérnia, opera. Só que, cara, na minha prática clínica, depressão, toma aqui o remédio, né? Sei lá, fibromialgia, faz aqui a aplicação, não sei o que, infiltração, não sei do que melhora. E, porra, eu me frustrei muito quando eu caí na minha área médica, né? Eu comecei a ver que, cara, no meu consultório mesmo, os pacientes cirúrgicos eram, no máximo, 4 a 5% dos casos, né? E eu estou falando de uma especialidade cirúrgica, né? E na psicologia, me conta como é que isso funciona, como é que foi essa experiência para você e por que você foi buscar outras coisas e como é que foi esse passo aí? Isso, então, na verdade, eu saí da universidade com aquele conceito da psicanálise, né? Fiz uma pós em psicanálise, então sou psicanalista de formação, né? Mas aí começou a aparecer aquela falta de explicação ou de determinação de diagnóstico. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava o tratamento com o diagnóstico e tentando buscar causa, né? E a psicanálise não trabalha muito desse jeito, né? Outra coisa que me incomodava, né, naquela época, era também o tempo de duração. Né? Eu via muitas pessoas com muitos anos de tratamento, muitos anos de psicoterapia, causando uma dependência com o terapeuta e não fazendo mais um trabalho de psicoterapia. E isso era algo que eu não achava normal, né? Eu não me incomodava isso. Então eu fui buscando outras linhas, né? Fui fazer estudar a terapia cognitivo-comportamental, fui procurar hipnoterapia, o Brain Spot, o IMDR, medicina germânica. Então, a busca por resposta e algo também que eu buscava que era efetividade, né? Da gente conseguir ir de fato na causa, né? E não ter aqueles pacientes recorrentes criando uma certa dependência de terapia. Né? Ele tem que ir lá porque ele se sente protegido, se sente calmo diante de você e você cria uma certa dependência que não é saudável. Né? Então, esse modelo, por exemplo, a mim era algo que incomodava. Né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tirar
essa dor, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, né? Então, acho que foram as duas motivações maiores, assim, para eu buscar outras linhas, né, de tratamento. Então, na verdade, a tua queixa é que você não conseguia achar a causa e a duração do tratamento era muito, muito longa e muitas vezes não resolvia, né? E o que Isso. que você viu dentro dessas pseudociências aí, né? Porque, como a gente já falou, como não está dentro das universidades, não tem trabalho científico, as pessoas não param para discutir com a gente qual o resultado, qual a eficácia e como é que isso funciona, né? Como é que foi para você quando você começou a se abrir para outras técnicas e trabalhar em buscar a questão de achar a causa, né? Isso. Então, quando eu comecei a atuar até com o TCC, você começa a ter alguns resultados um pouco mais efetivos, né? Ele trabalha muito ali no sintoma, né? Ou seja, vamos trabalhar esse sintoma, pensamentos, ações e sentimentos, vamos juntar isso e fazer técnicas para que isso melhore. Aí você começa a ver, na minha opinião, um certo resultado. Mas, mesmo assim, eu fui buscando. E aí, quando a gente se conecta com outras linhas, né, de ciência ou outros conhecimentos, a gente vê que o negócio é muito mais amplo. Né? Conceitos, por exemplo, de constelação familiar, onde você não ouve no meio acadêmico, mas você tem que buscar uma formação para... Enfim, você começa a ter ideia do que existe, né? E você começa a tentar aplicar isso dentro de um protocolo seu. Porque todo psicoterapeuta, ele acaba montando o seu protocolo, mesmo que isso não seja formalizado, que não tenha algo, né, formal, mas você acaba colocando uma forma sua de atender, um mecanismo de conhecimento em prática. E para mim faltava ferramenta. Né? Quando eu ia atender alguém, eu ainda achava que, bom, está faltando ainda alguma coisa. E aí entra, por exemplo, a própria interpretação de doenças psicossomáticas. Você conseguir entender, às vezes, a ligação de uma coisa com a outra, mas e para tratar? Como é que você faz? Né, para você identificar o que pode ter gerado, ir nos eventos, de sensibilizar. Como é que você faz isso? Cadê a ferramenta? Né? Interessante, Então, né? Essa Eu eram vejo isso um também. grande questionamento. Para você da psicologia, assim, você imagina o pessoal da área médica, né, cara? Eu fico chateado, né? Porque você sabe que essa questão dessa desconstrução entre corpo e mente, ela foi feita por uma grande briga lá nos concílios de Constantinopla, né? Foi até mesmo no segundo concílio que tiraram essa questão aí que Jung fala de reencarnação, vida passada, por interesses, etc e tal, né? Assim como os irmãos Rockefeller chegaram nas universidades americanas e injetaram uma grana fodida do petróleo lá, né? Porque começaram a entender mais de química, de bioquímica, e falaram, pô, vamos pegar aqui os princípios ativos dessas plantas aqui, como elas funcionam, e vamos ver se a gente consegue descobrir, né, esse princípio ativo para a gente fazer esse nome de medicação, já que os princípios ativos naturais eles não podem ser registrados, né? Isso. Então a gente vê que essa dissociação, essa desfragmentação, ela ainda é muito presente, né? Não sei se na psicologia, mas eu vejo na classe médica hoje essa capacidade de conseguir olhar para o lado emocional das pessoas, sabe? A gente chega muitas vezes ao diagnóstico de doença psicossomática e tal, e até para mim foi uma surpresa você falar da questão de fibromialgia, de artrite, sendo colocada e avaliada do ponto de vista psicossomático, né? Porque eu não sei, cara, essa fragmentação só fez acabar com a capacidade da gente olhar para o ser humano de uma forma mais íntegra, né? Hoje eu não consigo mais olhar para o ser humano simplesmente como um conjunto de órgãos, né? E a medicina foi para esse lado, né? A gente tem subespecialista, então é o especialista, o cara é gastro, e dentro da gastro o cara é especialista em fígado, né? Dentro da própria neurocirurgia, você não consegue mais fazer tudo. Né? Existe o cara que é especialista em tumores, especialista em cirurgia vascular, especialista em epilepsia, especialista em funcional dor, especialista em criança, especialista em cirurgia de coluna. Então, cara, é um nicho que cada vez fragmenta mais e acho que a pergunta principal ninguém faz mais de, porra, será que essa mente de alguma forma está interferindo nesse processo biológico, né? E o meu caminhar diante disso foi através da dor, né?
Eu mesmo me deparei com isso, fiz uma patologia no quadril, uma dor crônica, como você mesmo falou aí, da doença psicossomática. Eu fiz tudo que é exame, ressonância, virada de ponta cabeça, fisioterapia, eu fiz tudo que podia. E, cara, eu não conseguia achar, né? Então eu falava, porra, mas que merda é essa? Que porra de problema é esse que eu tô vendo? E essa foi a grande questão, quando a gente olha pelo lado psicológico, eu entendo muito a tua dor aí, né? De falar, tá bom, o cara tá com uma doença psicossomática, né? Uma dor no quadril. Como é que eu vou tirar desse cara uma emoção, né, que esteja por trás de uma dor no quadril? A gente fica sem ferramenta mesmo, né? E eu também falei, caraca, como é que eu faço, velho? Já fiz tudo. E eu tive a sorte de ter esse problema, porque isso me levou a abrir minha caixinha, né? Eu falei, cara, não dá para viver com isso. Então a gente vai para as religiões, macumba, porque, bicho, eu vivia tomando remédio, cara, para dor, derivado de morfina, dia sim, dia não, né? Usando aqueles patches de fentanil, que é para controle da dor, para poder levantar da cama e trabalhar. Então você fala, cara, não dá para viver assim, né? E aí o que a medicina faz hoje na especialidade de dor? Entram com medicações bravas e aí não resolve. Vamos fazer uma mielotomia segmentar, vamos colocar um eletrodo no tálamo lá, que é o centro da dor, para estimular aquilo ali, para você tratar a dor crônica. Vamos colocar um eletrodo dentro da medula para estimular aquilo ali e você quebrar a corrente da interpretação da dor pelo cérebro. E ninguém para olhar e fala assim, cara, e a emoção? Né? E esse órgão serve para quê? Né? Então, porra, foi esse caminho de conhecer técnicas, e eu tive que quebrar um monte de paradigmas. Você imagina, na época, extremamente cartesiano, porque lá nas faculdades faz-se uma lavagem cerebral, né? Que você é Deus, que você é o substituto de Deus na Terra. E aí você se depara com a frustração de 3% dos seus pacientes serem cirúrgicos. Os outros você dá remédio, manda para o psicólogo, manda para fisioterapia, daqui a pouco o cara volta, não melhorou porra nenhuma. E aí você fala, caraca, e agora? Isso. Ou então você chega para o cara, você opera o cara perfeitinho, a ressonância com a hérnia, com o tumor, e aí você vê o cara no pós-operatório, não melhorei porra nenhuma, continuo com dor. Então, cara, a gente tem que, no mínimo, ter um bom senso de falar assim, cara, pode ser que exista alguma coisa a mais. E foi isso que me levou a procurar essas técnicas. Aí o cara chega lá, passa a mão, palpa os pontinhos, existe uma memória celular. Eu falei, que porra de memória celular, o caceta. E aí o cara começa a me dar informações de datas de coisas que eu vivi na minha vida. Eu falei, isso aí é cartomante, queromancia, que porra é essa? E aí, por mais surpreendente ainda, 2 dias depois eu tô sem dor. Cara, não tem como a gente falar que é pseudociência. Porra, então é pseudociência. Eu não tenho problema nenhum, já era médico, né? Tinha minhas frustrações, abandono pelo pai, mas eu vivi quantos anos com isso, cara? E aí foi nesse momento que eu consegui entender que, porra, depois do meu casamento é que o problema começou. E aí o que eu estava vivenciando nessa época? Grandes oposições e desvalorização sexual. Porque eu estava numa merda, cagado, deprimido. E aí você vai entender, porra, tem um substrato lógico por conta disso tudo. Então, porra, vamos lá estudar. Né? Vamos ver o que é isso aí. E aí você vê o negócio funcionar. Aí você começa a entrar em contato com outras técnicas, né? Theta Healing, Barraxese, não sei o que. Você fala, cara, que loucura é essa? Você pegar num pontinho aqui, fazer isso aqui, ou então você pedir para o cara movimentar os olhos, que nem a MDR, né? Vai lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Você se sensibiliza a um trauma, um evento, né? Então, porra, essas técnicas existem hoje, estão aí, e a gente precisa de falar sobre elas. É por isso que a gente está aqui. Porque as pessoas acham, cara, que não tem mais solução, Dani. Porque passou pelos médicos, eu fui no papa da medicina, do não sei o que, da dor lá, e o cara falou que a única solução aqui é colocar um eletrodo na minha cabeça. Cara, é o doutor que está falando. Mas se você viu essa pessoa pelo ponto de vista emocional, pelo ponto de vista espiritual, como Jung dizia, porque também pode ser que tenha, então, por que a gente fica travado nessa perspectiva de só pode ser aquilo que eu acredito? Né? A medicina tradicional chinesa, cara, isso existe há quantos milhões de anos? Quantos mil anos? Quer dizer, mais de 5.000 anos, os caras já usavam agulhamento, moxa, planta, um monte de coisa.
Aí, isso não serve, isso não funciona. Né? Exato. Então, se você se mantém fechado dentro da sua casinha de que é só ciência, é só aquilo que está comprovado cientificamente, cara, você fica de mãos atadas. E eu, na prática, consegui ver que funcionou e muito. E funciona no meu dia a dia. Não é porque a técnica é melhor do que a outra, deixa de ser. É porque, cara, você está indo numa raiz emocional de um problema. É claro que não serve para todo mundo, mas, poxa, para quem tinha 3% de resultado, hoje você tem 60, 70, cara, tá bom demais. É demais, né? É. Porra, bicho, antigamente tinha 3%. Isso. Você entende? Então, esse caminho de você voltar a olhar para o cara do ponto de vista biológico, né? E é isso aí que você fala, que a gente olha na DMC, né? Da codificação mente e corpo, foi justamente isso, Dani. Eu também sou do mesmo princípio que você, né? Você acabou de falar, a gente vai conhecendo várias técnicas. Então, eu passei por várias técnicas, nova medicina germânica, constelação familiar, Theta Healing, hipnose, astrologia e etc e tal, e todas elas têm a sua verdade. Uhum. Só que o que eu percebi nessas técnicas, cara, é que as pessoas caem de novo no problema da vaidade. A minha técnica é melhor. Isso. E eu tenho que justificar tudo dentro da minha técnica. Né? E aí é o grande problema, porque eu vejo isso na constelação familiar, né? Eu vejo isso na germânica, eu vejo isso na microfisioterapia, eu vejo isso na Gestalt, na TCC, na psiquiatria, eu vejo isso, sabe, em todos os lugares. E, porra, qual foi a minha ideia? Vamos pegar o que presta de cada uma, assim, que é foda de cada uma, e vamos ver como é que elas funcionam juntos? Né? Porque, poxa, se o meu corpo é perfeito, biologicamente, o universo gastou quase 3,5 bilhões de anos para a gente estar aqui. Se a gente parte de uma fusão de um óvulo com um espermatozoide e durante 9 meses a gente vai multiplicando células e cada uma sabe para onde ir, cada uma sabe o que tem que fazer, cada um sabe a sua função. Por que essas porra iam criar uma rebelião contra mim, cara, e me adoecer de forma crônica? Né? Então, passa a não fazer mais lógica. Então, quais são os outros fatores que podem interferir nisso tudo? É claro que a comida que a gente come hoje interfere, um monte de radiação que a gente tem aí, o tipo de vida que a gente leva, mas a gente não pode esquecer das emoções. Isso. Né? Então, a natureza, cara, ela foi muito perfeita quando fala assim, olha, você tem olho. Para que é o olho? Para ver. Você tem ouvido. Para que é o ouvido? Para ouvir. Você tem boca. Para que serve a boca? Para você falar, para você morder, para você dissuadir, gritar, para você engolir a comida. Então, as funções estão aí e o corpo não seria louco de fazer uma coisa diferente. Isso. Não tem lógica. Só que a medicina não considera isso. Né? A medicina não considera, por exemplo, beleza, né? Minha mente que está fazendo isso, eu já fiz 500 endoscopias, não tem úlcera, não tem nada, mas eu sinto uma dor no estômago ferrada. Poxa, a gente precisa de falar, cara, para que serve o estômago? Né? O estômago não está aqui, assim como o nariz, para enfeitar. Né? E antigamente o pessoal que fala, não, isso aqui é ciência. Cara, antigamente quando você tinha gastrite úlcera, os caras arrancavam um pedaço do estômago. Eles cortavam a inervação do parasimpático para tratar esse negócio. Aí não, hoje mudou. Hoje a ciência fala alguma coisa. Da mesma forma que fala o café faz mal, amanhã o café é fundamental. O ovo faz mal, daqui a pouco o ovo faz bem. Então, essa loucura, se a gente não conseguir voltar a olhar o nosso cliente, né, e a gente mesmo, pelo paradigma de corpo físico, mente, espiritualidade, a gente vai viver doente, porra. Os caras vivem naquela Índia lá tomando banho no Gange. No Gange. Aquilo lá, bicho, tudo que morre, eles jogam dentro do Gange. Independente de qual é a causa. Morreu, joga vaca, joga resto de pessoa, joga não sei o que, não sei o que. O nego toma banho naquilo ali. Por que ninguém morre e adoece? Né? Pô, porque para eles aquilo ali é santo. Como é que o santo, né, vai matar? É a mesma coisa, cara. Todo dia, cara, infelizmente, eu vejo gente revirando lixo para comer comida no lixo. Uma tristeza ver isso. Mas, cara, eu não tô vendo esses caras com diarreia. Eu não tô vendo esses caras com septicemia.
Eu não estou vendo esses caras, bicho. Estão ali sem tomar banho não sei quantos dias, escovar o dente muito menos. Então, será que a loucura, olha só, hein? Será que a loucura, que é a falta da capacidade da gente controlar comportamento, etc e tal, faz com que a gente vire bicho, e quando a gente vira bicho, a gente funciona como um animal na natureza? Será que sim ou não? Né? Porque, cara, tem coisas que não dá para explicar, velho. Já vi nego cair aqui, acidente dentro do Tietê aqui, entrou água pelo Tietê, pelo nariz, pela boca, e nada. Não tem infecção, não tem nada. Então, será que o nosso corpo ele seria tão idiota, né, para poder viver contra a gente, fazer coisas contra a gente? Sabe? Então, esse questionamento hoje ele faz parte do meu dia a dia. De falar, poxa, até onde vai? Né? A gente está passando aí pelo momento de coronavírus. Cara, quantas seleções naturais a vida, né? E aí eu falo desde a primeira célula que surgiu no planeta Terra até o surgimento do Homo sapiens sapiens, que é a gente, quantos testes foram feitos pela natureza? Quantas espécies foram extintas até que a natureza falasse assim, quando chegou aos répteis, pronto, o melhor sistema digestório é esse, o melhor sistema circulatório é esse, o melhor sistema digestório é esse, o melhor sistema renal é esse, e assim sucessivamente. Quantos testes foram feitos? Né? Os vírus e as bactérias existem no mundo muito antes da gente existir como espécie. Exato. Né? A bactéria Escherichia coli, que causa infecção urinária, ela data de 3,5 bilhões de anos. O nosso corpo é composto por 15 trilhões de células que vivem em simbiose com 150 trilhões de células. Então, será que a gente tem que realmente ficar o tempo todo lavando, tomando banho com sabonete antisséptico, com não sei o quê, né? Comendo um monte de porcaria, um monte de veneno que mata a nossa flora intestinal, causando desbiose, causando vários outros processos. Então, eu acho que chegou um momento da gente deixar de acreditar mais no que são verdades absolutas, pré-estabelecidas, e a gente buscar possibilidades, porque a gente não garante nada. Né? Eu não garanto nada no tratamento de você olhar para isso. Eu não falo nunca que não existe doença física e que toda doença física é de causa emocional. Isso eu estaria sendo leviano se eu falasse isso. Né? A gente não pode, a gente tem que andar em paralelo. Agora, busca, né? A gente precisa de quebrar esse preconceito de falar isso não é ciência. Né? Eu vejo um monte de gente falando merda, por exemplo, sobre epigenética. Porra, as pessoas não sabem o que são as coisas e metem a boca. Isso. Fala que é epigenética, como é que é? Não sei o que do DNA. Reprogramação de DNA. Quem foi que falou isso, cara? Pois é. Quem foi que falou que reprogramação de DNA é igual a epigenética? Não é isso. Poxa, o que os caras falam em epigenética é como que o meio pode influenciar no nosso processo de doença, Isso. mas usando o material genético que a gente tem. Claro. Porque o segredo está no telômero. Você desencapa Isso. ou não o telômero. Isso. O estímulo chega do meio externo, ele é captado e vai através do RNA mensageiro até lá o núcleo da célula e fala assim, olha, sintetiza essa proteína. Isso. É disso que os caras estão falando. Então o nego começa a falar um monte de baboseira porque tem preconceito de ir lá e olhar o que é. E enquanto eu fiz isso na minha vida, eu me lasquei, cara. Hoje, se você quiser falar sobre qualquer coisa comigo, eu vou te ouvir. Porra, você quer falar de extraterrestre? Vamos falar de extraterrestre. Quer falar de tábuas sumerianas, do que os caras escreveram na época do Sumério, o que existia? Por que não existe mais? Porque eu não acredito? Aí eu uso meus 5 órgãos de sentidos, que são uma bosta, que só captam, né, por exemplo, o ouvido de 20 a 20 mil hertz, para falar que porque eu não ouço não é verdade. Entendeu? Poxa, hoje tem ultrassom,
hoje tem um infravermelho, hoje tem um monte de coisa, e a gente não vê. A gente sabe que o cachorro ouve e enxerga muito mais do que a gente. Então, o que existe nesse lapso de momento que eu não consigo ver e enxergar? Para eu usar minha mão de ferro e falar, não existe espiritualidade. Para eu falar que toda pessoa que tem um problema de esquizofrenia é porque essa pessoa realmente é doida. Ela não pode realmente estar vendo ou conversando com outras pessoas. Cara, é muito ego. Isso. É muito ego você determinar, através daquilo que você tem como conceitos e crenças, a verdade que existe no mundo, cara. Né? Então, não sei se você concorda com isso, Dani, mas foi isso que me trouxe até aqui e falar, porra, hoje eu vou criar a DMC. Por quê? Porque não é que a DMC é melhor que ninguém. Não é, com certeza não é. E se amanhã não for, joga isso fora. Mas e que tal se a gente for colocando ferramentas dentro disso que a gente possa aumentar a chance de resultado para os nossos clientes? Cara, é esse que é o objetivo. Amanhã, se eu achar que germânica não presta mais, tira da DMC, entra outra coisa. Se amanhã a gente achar que a MDR tem que entrar para dentro do protocolo de DMC, da decodificação da mente, vamos colocar a MDR. Não precisa ser igual ao protocolo, mas vamos usar. Isso aqui funciona, Carlos. Isso. Porra, se isso aí funciona, pô, me mostra aí, vamos ver como é que é. Porque se funciona, cara, por que eu vou cair na besteira de falar que não funciona? Aí o cara começa com um protocolo. Não, a hipnose clássica é melhor do que a ericksoniana, que o RMDR não desensibiliza, que o PNL você só faz cura rápida de fobia, mas o negócio... Cara, funciona, usa. Usa, porque senão a gente vai cair no mesmo ego que a gente estava falando aqui no início do papo, né? Que é os muros que as universidades causam. Porra, por que eu tenho que justificar que a minha técnica é melhor? Que o meu protocolo é melhor? Não tem protocolo nenhum melhor, cara. Às vezes, cara, eu já tive casos, Dani, de eu fazer tudo que eu sabia. E essa pessoa era uma pessoa conhecida minha. E ela foi depois numa benzedeira, a benzedeira benzeu com galho de arruda e a pessoa melhorou do problema que ela tava. Então, cara, e aí? E aí? Você entende? Então, eu acho que quando a gente se coloca na cátedra de que eu sou doutor, pós-doc, que eu fiz não sei o quê, você é especialista, cara, numa vírgula. O papel do citocromo P450 no metabolismo do tumor cerebral. Minha tese de pós-doutorado. Que bosta é isso, cara? É isso aqui, diante de um universo de possibilidades que é imensa. Então, hoje, o único processo que eu vejo, né, capaz de resolver as coisas são os processos em que a gente dá para as pessoas a liberdade, né, que elas deixam de ser escravo do terapeuta, elas passam a se autoconhecer, sabem como é que as coisas funcionam e elas acham o resultado. Se ela não conseguir sozinha, aí ela pede a ajuda do terapeuta. Porque às vezes é muito difícil a gente mudar aquele negócio que adoece a gente, né? Qual foi o primeiro contato que você teve com alguma coisa que explicasse algo que não fosse tão fisiológico, orgânico? Não, o meu primeiro contato foi através da minha dor, né, meu? Porque eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu já carregava em mim uma desvalorização, uma impotência, uma sensação de ser o cocô do cavalo do bandido. E isso, eu tomei consciência bem cedo, né? Bem cedo. E, cara, eu fui procurar inicialmente psicoterapia. Eu fui fazer terapia. Eu chegava na terapia e eu falava, cara, tem uma emoção aqui, que é esse sentimento de ser o cocô do cavalo do bandido. E hoje eu entendo que meu pai fez o que ele podia fazer, eu sei que a origem dele, de onde ele veio, o que ele fez, deixou de fazer, etc, etc e tal. Mas, cara, não consegui resposta. Então eu falei, vou ter que conviver com essa merda. Não tem outro jeito. Quando, né, eu me casei e que aí eu adoeci no quadril, etc, eu já tinha terminado residência, já estava teoricamente tudo bem também, né, porque eu não conseguia ver também meu casamento como um problema. Né? Foi quando eu passei pela primeira técnica, né, que eu fui procurar inicialmente a acupuntura também para tentar resolver essa dor. E a técnica que tirou, né, inicialmente essa minha dor foi a microfisioterapia. E eu falei assim, caraca, velho, eu não posso
agora que eu expandi minha consciência, falar, não, não foi isso que resolveu o meu problema, porque eu já tinha esgotado todo um leque de possibilidades. Então, essa técnica é criada por franceses e eu fui estudar. E quando eu cheguei lá, eu percebi uma lógica muito, muito foda em relação àquilo, porque levava em consideração critérios de embriologia, etc, etc e tal. Depois disso, eu fui buscar a nova medicina germânica, que era basicamente um complemento disso aí, né? E aí isso foi feito no Instituto Salgado de Londrina, e o professor Afonso Salgado é um cara que fez muito pela fisioterapia do Brasil e ainda faz, a gente foi se deparando com esse monte de coisas que a gente não vê aqui. E aí eu fui fazer também curso de astrologia com a francesa, e aí eu fui fazendo um monte de coisa e comecei a usar isso na minha clínica. Eu falei, cara, bom, já que só estou 3% de pessoas que funciona, então deixa eu começar a fazer isso. Então eu tirei 2 dias na semana que eu ia usar a microfisioterapia, a nova medicina germânica, etc, etc e tal. De repente, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter casos de recidiva. Eu tratava, eu dava informação, eu falava, olha, isso é por conta disso, disso, disso. A pessoa concordava com tudo. Nossa, é mesmo, eu engulo sapo, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Eu fui abandonado pela minha mãe quando eu tinha tão ano, essa data bate, etc e tal. Limpava. Passava 1, 2, 3 meses, a pessoa vinha de novo falando, olha, voltou tudo. E eu falei, cara, que merda. O que está acontecendo? Então eu fui buscar nessas técnicas o que poderia estar acontecendo. E aí foi quando eu percebi, na nova medicina germânica, o Dr. Hammer, né, que criou essa técnica, ele fala na primeira lei, né, da lei da medicina germânica, que os conflitos biológicos de sobrevida é ativado fora da consciência. Pronto. E aí essa palavrinha, bicho, fora da consciência, me instigou. Eu falei, o que será que é fora da consciência? Né? Então eu comecei a buscar por técnicas que estudassem a mente. Então eu comecei pela PNL, né? E aí a PNL, o practitioner e tal, me dava ferramentas, cura rápida de fobia, etc e tal, mas o Dr. Hammer fala de um evento causador que vai desencadear isso. E através da PNL eu não conseguia achar o evento causador. Um dos tripés da PNL é a hipnose ericksoniana. Então eu comecei a estudar a hipnose ericksoniana. E aí também eu vi a hipnose uma ferramenta fantástica, mas ela também não conseguia me dar o evento causador. E nessa época era tudo muito ainda direcionado para doenças emocionais, né? Não doenças físicas. Doenças físicas falavam de doença psicossomática, mas nenhuma delas abordava, né? Então a hipnose e a PNL era para depressão, para ansiedade, para fobia, para... Mas e o efeito emocional das doenças físicas? Isso a gente não falava. E eu falei assim, porra, que merda. E aí eu tinha dificuldade na hipnose ericksoniana porque era muito metafórica, e eu sou cirurgião. Então o cirurgião, ele quer resolver, vamos. Então eu também não conseguia achar na hipnose ericksoniana. Aí eu comecei a estudar hipnose de rua, porque eu falei, cara, deve ter alguma coisa. Então eu fui fazer street, fazer a pessoa na rua, colar a mão, esquecer nome. E aí eu vi a potência da hipnose. Falei, cara, que louco. Isso é muito foda. Mas ainda não consigo achar a causa. Foi somente quando eu conheci a hipnose clássica, isso foi em 2015, né, que aí a gente trabalha no protocolo de regressão à causa, foi quando eu falei, puta, é isso. E aí que eu entendi o que estava acontecendo com meus clientes. Porque eu dava a informação, eu limpava a informação no corpo dele, mas ele não mudava a percepção. O trauma continuava ali, né? O ponto de vista, tudo aquilo que a pessoa baixou de programas, acabou continuando ali. Então eu falei, puta, então o que eu tenho que fazer? Já que o evento causador é fora da consciência, eu descobri o subconsciente. Eu falei, é aqui então. E neste momento eu falei, o que vai acontecer se eu desensibilizar e ressignificar isso? Vou conseguir colocar o pessoal dentro da germânica, dentro da segunda lei, ele vai sair do conflito e vai entrar no processo de autocura, porque a mente inconsciente, biologicamente, ela existe há bilhões de anos. E aí eu comecei a usar isso no meu protocolo da clínica. Eu falei, cara, vamos usar isso aqui.
teve recidiva, eu vou usar. Aí eu comecei a usar hipnose, né? E falei, caraca, velho, funciona. Só que aí, nesse momento, eu já estava naquela questão, né? Qual que é a melhor? É hipnose? É PNL? É micro? É germânica? Eu falei, que tal tudo junto e misturado? Então eu peguei, né, um pouco de cada uma, os princípios básicos, coloquei tudo dentro de um pacote e falei, cara, é isso, é isso. E comecei a testar. E aí eu falei, puta, funciona. Agora, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Porque aí eu comecei a ver que a grande maioria dos psicoterapeutas, né, dos hipnoterapeutas, por exemplo, quer dizer, não são de formação acadêmica. É, Né? Não são pessoas da área da saúde. verdade. E como que elas vão entender um sintoma físico, uma coisa misturada com a outra? Eu falei, bicho, eu preciso bolar uma situação. E aí, quando eu bolei isso tudo, surgiu a DMC, que a gente decodifica tanto os sinais das emoções, para problemas emocionais, como a gente decodifica o corpo através dos sinais e sintomas, seguindo as leis de Dr. Hammer, para a gente tentar achar qual é a emoção que está por trás disso. E aí tem funcionado bem, graças a Deus, o protocolo, Dani. Né? Você foi uma das pessoas que teve a oportunidade de conhecer, e como você disse, você está usando aí na sua prática clínica, e eu espero e torço para que isso realmente esteja ajudando, né? Agora você podia me contar um pouco mais como é que isso está sendo usado no seu dia a dia, se isso ajudou em alguma coisa. Isso, a gente tem até alguns profissionais aqui, né, colegas que estão participando, né, aqui junto com a gente. A Andréia agora colocou até um comentário, uniu tudo de melhor da técnica DMC. Então, fazendo só um resumo do que o Carlos disse, né, a DMC, ela basicamente ela une o melhor, né, o conhecimento top, vamos dizer assim, da medicina germânica, da hipnoterapia, da constelação familiar, da cinesiologia aplicada, né, Carlos? E você pega um pouquinho disso tudo e a gente coloca isso dentro da prática do DMC. Então, o DMC, na verdade, é uma formação, né, onde o Carlos é o líder, né, o instrutor da MC, e onde nós, terapeutas, vamos buscar essa formação em todas essas áreas que eu comentei. Né? A gente pega o melhor de cada uma e a gente faz, cada um, dentro da sua prática, um certo protocolo de atendimento, né, que é como eu fiz agora. Né? Então, todo paciente que chega para mim agora, eu começo a fazer todo aquele nosso ABC, né? De ver lateralidade, de olhar a grade de lealdade familiar, de ver as doenças do corpo, o que esse paciente tem, o que ele já teve, do que ele chama de doença crônica ou doença recorrente, e a gente começa a fazer a busca pela emoção. Então, o trabalho sempre é esse. Chega a reclamação, né? Chega o problema, na verdade, e a gente vai buscar a origem, causa. Né? E, normalmente, tem um fundo emocional. Né? Todas aquelas questões de separação, de impotência e desvalorização, atentado à integridade e tudo mais, a gente começa a puxar e a gente descobre o evento. Né? Descobrindo o evento, a gente usa a hipnoterapia para fazer a regressão. Né? Aí que é a tal da regressão. Né? Regressão ao evento, regressão pela emoção que a gente localizou, que a gente conseguiu localizar. Muitas vezes, o discurso, como você falou, até o consciente dele vai tentar explicar o que é, vai tentar dar um significado, mas ele mesmo não sabe. Às vezes o próprio paciente não sabe qual é o evento que originou aquilo. Ele não tem esse conhecimento. E aí, através dessas técnicas, a gente consegue localizar com ele a primeira vez que ele sentiu aquilo, independente se ele está dando o nome certo ou não. Né? Cada vez mais a gente vê que emoções são construídas e não vêm pré-definidas, né? Elas não vêm pré-definidas como a gente acreditava há muito tempo atrás. Né? Por exemplo, a Lisa Feldman, que é uma das pessoas que encabeçam esses estudos, né? E outros, né? Cientistas, neurocientistas, eles vão explicando como que a gente vai construindo uma emoção, que é a partir de percepção, de vivência, e não aquelas emoções que vinham pré-formatadas, onde a gente aprendia isso lá atrás. Né? Você tem isso e pronto. E todo mundo tem que sentir da mesma forma todas elas. E não é muito bem que assim, não é muito bem que isso que acontece. Então, a gente localizando aquilo que incomoda, a gente volta para buscar a primeira vez onde ela sentiu isso, e de sensibilizar, ressignificar aquele evento, para parar, né, com todo aquele desencadeamento que aquilo causa. Né? Então,
o protocolo DMC, na prática, ele vem para fazer isso, né? Para a gente fazer esse tipo de busca, né? De ir até a causa. E você acha que contribuiu legal? Como é que está na sua prática aí usando isso? Ajudou mais ou eu estou louco? Porque eu sempre falo para vocês me darem o controle, porque funciona para mim. Eu sempre falo, cara, que o universo ele é tão perfeito, Dani, que ele manda para você as pessoas que você pode ajudar. Né? Não se trata de qual a técnica. Se eu sou especialista em Theta Healing, o universo vai mandar para você pessoas que vão se curar com Theta Healing. Como se eu sou do TCC, vão mandar para mim pessoas que vão se tratar com TCC. Se eu sou puramente constelador familiar, vai chegar para mim pessoas que vão resolver com constelação familiar. Então não se trata, né, a minha técnica é melhor, o que se trata é, puxa, o universo falou assim, aquele cara tem uma ferramenta que pode ajudar a pessoa que precisa. Hoje, essa é a minha visão, sabe? Porque não é o meu protocolo, não é o protocolo de fulano, não é o protocolo de... Porque todas elas têm o seu viés, todas elas têm a sua limitação. Por exemplo, o Dr. Hammer, ele, por exemplo, ele peca quando ele fala que as doenças psiquiátricas, todas elas advêm de um conflito biológico. Então, cara, ele estabiliza numa coisa extremamente materialista, de que, para você ter, por exemplo, um autismo, você tem que ter um bloqueio relacionado à minha impossibilidade de falar, num medo frontal, junto com o meu território direito, onde pegou estômago ou vias biliares. Sabe? E aí, cara, você fala, será que é só isso? Então se descarta completamente a parte de uma emoção, e hoje a ciência sabe que, aliás, não sabe de onde vem a mente. Né? Até hoje o conceito de mente é uma coisa que... Qual é a área do cérebro que é capaz de fazer com que eu escolha entre esta ou esta possibilidade? Exatamente. Acho que você pegar uma técnica e falar, aqui explica. Então todo paciente que tiver por causa disso, está complicado. Né? É a mesma coisa que eu vejo no viés, por exemplo, da constelação familiar. Fechando isso que você está falando, apesar de serem várias abordagens, vários conhecimentos, o intuito deles, ele tem sempre, né, aquele objetivo de colocar a pessoa em evidência, ou seja, retirar a nossa interpretação, retirar a nossa atuação como terapeuta e entender o contexto cada vez mais, né? A gente se esforça sempre muito com isso, né? De tentar tirar todo esse ego, toda essa minha interpretação sobre a vida da pessoa que está ali e fazer com que ela mesma sinta primeiro e a gente vá junto construindo e desenvolvendo essas interpretações que ela tem sobre aqueles eventos, que não são meus. Quando a gente tem algo muito ligado ao nosso ego, a gente vai querer resolver. A gente vai chegar com a determinação, eu vou chegar com o resultado. Isso a gente vê cada vez menos força, menos sentido. Né? Então a prática do DMC também tem esse objetivo. É sempre retirar nós, né? Tirar o que a gente vem de julgamento, de pré-julgamento, e colocar sempre o paciente para nos contextualizar cada vez com mais técnicas, né? E foi o que você falou. Por que não, de repente, colocar algo a mais, de repente, num futuro próximo, que você acha que seja pertinente, né? Então, resumindo só, né, o que a gente tenta fazer com essa prática do DMC é isso. Tentar ser o mais assertivo possível, ouvindo, né? Servindo, né? Ouvindo, se retirando. E só complementando uma coisa que você falou, Dani, inicialmente, sobre as emoções, né? É importante que as pessoas entendam que as emoções foi gerada quando a gente se tornou mamífero. Né? Quando o mamífero surge, a gente passa a desenvolver as emoções primárias. Então, se você olhar um animal, um cachorro, por exemplo, o cachorro, você pode saber se esse cachorro está alegre, você pode saber se esse cachorro está com raiva, se ele está rosnando para você. Você pode saber se esse cachorro está fazendo uma arte, né, que está te sacaneando, que ele faz carinho, ele está te sacaneando. Você sabe se ele está triste. Você sabe se ele está com medo. E o ser humano também. Então, esse animal que existe dentro da gente carrega todas essas emoções. Isso é natural a gente sentir. E o processo hoje que a gente entende, né, Dani, é que as pessoas adoecem porque elas dão significado a essas emoções. Né?
Deus dá significado a essas emoções. Por quê? Porque a gente carrega vários contextos, né? Então, por um exemplo, se você pega uma garota de programa e tira a roupa dela no meio de uma praça, e pega uma muçulmana de burca e tira a roupa dela no meio da praça, o impacto vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a nossa percepção é que vai fazer com que a gente pegue aquilo ali e guarde como uma verdade absoluta dentro da gente. E a gente passa a ancorar essa emoção primária com um significado que a gente chama de emoção. E, além disso, a nossa cultura não é uma cultura que a gente mergulha para dentro da gente. A gente não olha para dentro da gente para falar o que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Então, a gente vive aí trilhando no mundo da razão, achando que esse é o nosso cérebro mais desenvolvido, que representa 5% de quem a gente é, como estrutura neurológica, e a gente fica tomando cacetada e porrada da vida. Então, né, para a gente terminar em relação a esse bate-papo nosso aqui, eu quero deixar esse recado, né? O nosso corpo é perfeito, o nosso corpo é sábio, e até que nos prove ao contrário, ele vai fazer de tudo para a gente sobreviver, ganhar, economizar energia e reproduzir. Então, se a gente tem algum sintoma, se a gente está com alguma coisa que a gente não consegue tratar, não consegue lidar, é preciso que a gente olhe para ver se tem alguma emoção por trás disso aí. E aí existem profissionais, existem técnicas que podem ajudar e muito. Isso. Não é isso, meu irmão? Exatamente. A gente fica aqui à disposição. A Virlene até perguntou, fez uma pergunta aqui se a gente faz online essa técnica. Enfim, entre em contato com a gente depois para a gente poder tirar um pouco das dúvidas e explicar, né, como é que a gente pode colocar esse protocolo para funcionar, né? Então, só para encerrar, falando um pouco aí da psicossomática, né? A Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, hoje ela mudou até um pouco a interpretação da própria doença, né? Então, antigamente a gente falava de corpo e mente, né? Que é a tradução de psicossomática, mas hoje ela já coloca mais um terceiro fator, que são os relacionamentos. Então, você vê que a própria associação hoje, né, que trata dessas doenças, né, faz uma certa regulagem, vamos dizer assim, né, de técnicas e de pessoas, de eventos e tudo mais, ela já coloca a parte de relacionamentos, ou seja, emoções, né? Você vê que ela mesmo, na definição, ela já muda um pouco o conceito. Mente, corpo e emoções, relacionamentos e emoções, né? Então, é isso, né? A gente tem que buscar sempre emoção, né? O que a gente sempre tenta falar, passar aqui, reconhecer que emoção é essa, dar nome para essa emoção, entender os processos que estão passando pela gente. Mesmo que seja numa situação agora mais de ansiedade, que a gente está passando por um momento mais complicado, não importa. A gente precisa criar um mecanismo para o cérebro que é de identificar e dar uma resolução. Quanto mais a gente consegue fazer isso, dá para o seu cérebro o poder de resolver aquilo que você sente, melhor, mais fácil vai ficando a predição para os próximos eventos. Então, é importante, sim, a gente parar para entender o que está acontecendo com o nome, entender os pensamentos, as emoções e as ações que acontecem com a gente quando a gente não está se sentindo bem. Tá? Isso tudo faz parte de uma busca. Se eu não sei o que eu tenho, como que eu vou tratar? Se eu não sei dar nome àquilo que eu estou sentindo, eu vou tratar o quê? Eu vou viver na onda da reação emocional de luta ou fuga, né? Que é diferente. Né? Eu vou só reagindo ao que vai acontecendo, eu não vou identificando para tratar. Tá? Então, a gente passou aqui, mas não tem problema, depois a gente faz outra e a gente continua conversando. Quero agradecer aí todo mundo que participou, as pessoas que vão assistir offline depois também, se quiserem mandar perguntas, a gente vai responder. Eu queria agradecer também ao Carlos a participação e dar uma boa noite especial para você, cara. Cara, eu que agradeço. Você sabe que a gente está sempre aí podendo ajudar. Eu quero que as pessoas saiam dessa live sabendo que a gente não está falando de verdades absolutas, né? Que a gente fala de mais uma possibilidade, né? E mais possibilidades. E a mensagem que eu quero deixar final é o seguinte: nunca desista de você ter uma vida melhor. Se a tua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, vai buscar que o universo ele é pleno, né? Os criadores fizeram isso com tudo aqui em abundância já para gente. Então, se você não está na abundância ainda, vai buscar onde que está, o que está acontecendo, porque nós somos feitos para sermos felizes, beleza? Muito obrigado aí para todo mundo também. Dani, muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma aí, ajudado. E obrigado aí também mais uma vez
por me permitir conversar e bater um papo. Beleza? Ótimo, gente. Boa noite para todo mundo. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar que a gente responde depois, tá bom? Boa noite para todo mundo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.